e que Maria vai até a casa de Isabel, e quando Maria sauda Isabel, a criancinha no ventre se mexe. Isabel, naquela hora, ela foi cheia do Espírito Santo. Zacarias também foi cheio do Espírito Santo. E o Senhor, aqui no Evangelho de João, diz aos discípulos que o Espírito Santo já estavam com ele e já estava dentro dele. E falar sobre a atuação do Espírito Santo e quem é o Espírito Santo, qual é o trabalho dele, qual é a missão dele aqui na Terra, é algo muito complexo, mas também muito simples, porque o que dá para perceber nestas passagens aqui, que juntamente com o Espírito Santo vem o chamamento da obediência. O Senhor fala sobre a obediência na sua palavra e dos seus conselhos e a proximidade com o Espírito Santo. Porque aqui da palavra do Senhor vem dizendo que o Espírito Santo de Deus, ele se nos apossa, ele nos aproxima através da proximidade com Deus. Quando você está próximo a Deus, você está próximo do Espírito Santo, você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo na medida que você se torna mais próximo a Deus. E outro ponto também diz que aquele que ama a Jesus guarda os teus mandamentos e esse será cheio do Espírito Santo. Então não tem como você amar a Deus e desobedecer os seus conselhos. Nós muitas das vezes costumamos complicar demais a virtude, a palavra de Deus, mas só que hoje nós não vivemos em um mundo na qual é tão difícil, é tão complexo obedecer a Deus. E obedecer a Deus, obedecer a Jesus, o Espírito Santo, não é só na sua religião, mas em toda a sua vida. Você precisa ser uma pessoa obediente, você precisa ser uma pessoa obediente na família, você precisa ser uma pessoa obediente no seu trabalho, você precisa ser obediente num todo, né? Você precisa ter uma vida de obediência, porque isso louva o Senhor. Isso também traz o Espírito Santo, porque Deus ele não está contente em só te fazer ou te ver obediente dentro da igreja. Isso seria hipocrisia, porque o Senhor, quando ele traz uma palavra de renovação, de cura, ele traz uma mudança, um estado completo de mudança. Ele não só te muda para ser um cristão, mas ele te muda de ser uma pessoa diferente. Então, não existe um fato onde você só é um cristão mudado. Não, você é uma pessoa mudada quando você conhece a Cristo de fato e você guarda os teus mandamentos, você guarda o seu conselho. Tem pessoas que vê tudo como muito pesado, então às vezes você não precisa dizer mandamentos, você pode dizer conselhos, porque a palavra do Senhor diz também que nós teremos o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Portanto, o trabalho do Espírito Santo é nos guiar, nos dar direção. Ele muitas das vezes vai ser o nosso pastor. Ele já é o nosso Pai, porque a palavra do Senhor diz aqui no Evangelho de João que não vos deixarei órfão. O que a palavra de Deus quer dizer com isso? Não vos deixarei órfão, é que você nunca foi órfão. Eu sei que tem pessoas que de pai paterno, pai físico, elas são órfãs, mas você tem que entender que você sempre teve dois pais. Você teve o pai Jesus, que simboliza Deus e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus ele te guarda a todo momento da sua vida, te guia, te ilumina, te direciona. Então, se você não tem pai físico, se você não tem pai, se você não tem presença de pai na sua vida física, na sua vida atual, você fique sabendo que você nunca teve um pai só, você sempre teve dois pais. Então, quando um pai for ausente, você sempre terá outro. Ao invés de pensar que você não tem pai nenhum, porque isso de fato é mentira, e é mentira de Satanás, você tem pai, e o nome dele é Jesus,
Ele veio, tomou as tuas dores e assim como João Batista, olha que honra, gente. João Batista veio na frente, preparou o caminho, aplanou o caminho para Jesus vir e fazer a parte dele. João Batista veio, João Batista disse: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Ele preparou o caminho, ele batizou, ele pregou a palavra de Jesus Cristo pelos desertos e veio Jesus e trouxe a salvação, morreu na cruz, teve a sua ascensão. Olha que lindo. Aí Jesus vem para a terra, morre na cruz, vive aqui, toma as nossas dores, deixa o Espírito Santo dele conosco, ele vai na sua forma física, porque ele esteve aqui na sua forma física, e deixa o teu Espírito Santo conosco, deixa ele do nosso lado, ele deixa ele dentro de nós e diz: olha só, eu estou indo preparar caminho para vocês, eu estou indo guardar um lugar para vocês. Estou guardando um lugar para vocês, mas para vocês possuírem esse lugar que eu estou guardando, vocês precisam me amar, vocês precisam guardar o meu conselho e eu virei aqui buscar vocês. O mundo não me verá mais, mas vocês me verás, e eu levarei vocês para ter comigo. Então, o inimigo ele está sempre nessa tentativa de dizer que pessoas não têm pai físico e essas pessoas são sozinhas no mundo, mas só que ninguém nasceu sem pai. O nosso primeiro pai foi aquele que desceu e morreu na cruz em nosso lugar. E ele nos garante tudo. Eu sei que a falta de um pai físico faz muita falta, mas se nós abrirmos o nosso coração e darmos liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, nós vamos entender o quanto o Espírito Santo de Deus ele pode preencher todas as nossas lacunas, todas as nossas debilidades. Esses dias eu estava perguntando a Deus, mas eu queria isso, aquilo, eu sinto que nessa área da minha vida o Jesus falou para mim, o Espírito Santo disse para mim: minha filha, não tem como isso. Não tem como, porque eu sou um pai completo. Eu sou um pai completo. Então eu percebi que muitas das vezes nós, como pessoas, se fechamos em determinadas áreas da nossa vida. E nós se fechamos e acaba que o Senhor ele não pode gerar frutos. O Senhor não pode fazer conforme Ele queria fazer, porque nós se fechamos e acabamos impedindo o trabalhar dele. E nós só precisamos crer. Aqui no seu capítulo 41 diz: bendito é aquele que creu. Não foi isso? No seu capítulo 41, no seu 45 diz, no seu versículo, no capítulo 45: bem-aventurado o que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E em outro mais anteriormente está dizendo: aquele que pede a mim qualquer coisa, isso lhe será dada, para que glorifique o nome, o Pai lhe dará. Porque para que glorifique o nome do Filho no Pai, as obras que Deus fez aqui. Muitas das vezes nós se achamos diante de coisas que achamos que nós não conseguiremos possuir, não conseguiremos alcançar, mas a palavra do Senhor diz que tudo que nós pedirmos a Ele, Ele nos dará. Eu sei que às vezes pode ser um tempo onde você vai percorrer um caminho mais distante, que o Senhor ele vai te treinar, Ele vai te jogar ali para um discipulado, para uma escola de profeta, e você vai ter que passar por algumas coisas para você alcançar essa tão grande sonhada promessa, mas eu sei que você vai se regozijar no Senhor e você vai desfrutar a sua vida também nele. Qual é a atuação dele? A atuação dele não é só ser pastor, também ser pai, ser amigo, ser conselheiro, ser um bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. E outro ponto, ele surgiu a partir de Jesus, e o Espírito dele está aqui com Jesus, o Espírito Santo de Deus, em Cristo, que é o Espírito Santo do Filho, que também, porque a palavra do Senhor diz que aquele que recebe o Filho também receberá o Pai. E o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo de Deus? É o Espírito Santo de Jesus Cristo, que ficou aqui, que não nos deixou órfãos, ele cuida de nós o tempo todo, e que você é cheio do Espírito Santo na medida que você se aproxima de Deus e que você guarda o conselho do seu Pai.
E a palavra do Senhor também diz que resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que é resistir ao diabo? É simplesmente resistir às propostas do diabo. Você precisa estar o tempo todo atento e aos pés do Senhor para entender quando é resistir às propostas do inimigo. E falar do Espírito Santo é algo assim tão constrangedor, porque nós não merecemos, nós não somos dignos do Espírito Santo, mas Ele está sempre disposto a nos amar e cuidar de nós. E nessa manhã eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele te alcance através desse vídeo, que o Espírito Santo cure as feridas da sua alma, que Ele venha continuar fazendo o seu bom trabalho, mas que não só isso, que nós venhamos dar espaço para Ele, que nós venhamos abrir o nosso coração para Ele, sem se importar se estaremos frágeis demais, expostos demais, mas que nós só queremos viver dele essa transformação com o Espírito Santo. Nós queremos ir mais fundo com ele, nós queremos ter o nosso caráter, a nossa personalidade mudada, nós queremos ter uma grande aventura com ele, queremos ter a transformação da nossa vida, porque quando você se dispõe a mudança do Espírito Santo, você vai ter que viver um momento ali de que você vai ficar com medo, porque é algo tão desafiador você se entregar de fato para o Espírito Santo e você fica vulnerável, ou não. Esse é os sentimentos que surgem. Esse é o sentimento que surge, porque o Senhor, Ele começa a nos quebrantar, Ele começa a mostrar as nossas vulnerabilidades, as coisas erradas em nós, e Ele começa a falar, isso começa a nos quebrantar de forma que nós achamos que estamos fora do controle, porque nós queremos estar sempre no controle de tudo. Mas só que o controle sempre é do Senhor, sempre foi do Senhor. Nós achamos que temos o controle, mas de fato não temos esse controle. Então, que a presença do Senhor esteja contigo, te guarde, te ilumine e um bom domingo.